Vale a pena lutar. Todos nós travamos batalhas, algumas externas, outras internas, o íntimo do nosso coração, mas de alguma maneira todos nós lutamos contra o pecado, contra pressões desse mundo, contra as mentiras que procuram desviar nossa fé de ter um real compromisso com Cristo. A questão, porém, não é se estamos lutando, mas por aquilo que nós estamos lutando. Em 1 Timóteo 1, 18 a 20, nós somos convidados a perceber que existe sim uma luta que vale a pena. Que existe um combate que vale a pena travar, e não é por ideologias, não é por gostos pessoais, não é por egoísmo, não é por minhas preferências, não é por poder, prestígio ou reconhecimento, mas de fato é a luta pela preservação do Evangelho, a fidelidade à sã doutrina e a glória de Cristo. Desde os dias dos apóstolos, os falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinos procuram corromper a verdade. A igreja é chamada então a permanecer firme, fiel, guardando o precioso depósito que nos foi confiado, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas Paulo ensina a Timóteo não somente o que ele deve lutar, qual a batalha que ele deve lutar. Ele mostra também como Timóteo deve enfrentar essa batalha. Ela não deve ser travada simplesmente no campo das ideias. Não é uma batalha simplesmente com a verdade. Não, a verdade é importante, é muito importante. Mas os nossos lábios não podem também contradizer a nossa vida, a vida e a doutrina. Por isso que Paulo exorta Timóteo a conservar a boa fé e a boa consciência. A fidelidade cristã exige tanto ortodoxia quanto ortopraxia. A pureza da doutrina na nossa mente, a boa teologia em nossa mente, mas a piedade no nosso coração. Um coração de fato fiel, disposto a viver aquilo que crê. Por isso, uma igreja que conhece a verdade, mas não a pratica, enfraquece o seu testemunho. Uma igreja que entende de boas doutrinas, que tem boas doutrinas, que entende a palavra de Deus, mas que não coloca em prática, dá um mau testemunho. Da mesma forma que uma vida muito alinhada, uma vida moralmente correta, mas sem compromisso com a verdade do Evangelho, sem compromisso com o Salvador Jesus Cristo e as suas doutrinas, perde o seu fundamento. Essas duas realidades caminham juntas. A doutrina molda a vida e a vida confirma a doutrina. Paulo faz questão de mencionar dois homens que não caminharam nessa harmonia, não caminharam com boa doutrina e boa consciência, provavelmente abandonando simplesmente a boa consciência que o apóstolo Paulo menciona na carta. Esses homens que abandonaram, Paulo mesmo diz, eles naufragaram na fé. O perigo não é simplesmente cometer erros intelectuais, erros doutrinários, mas também uma consciência que continuamente está endurecida pelo pecado. Uma vida que agora está sendo cauterizada no pecado. O pecado não incomoda mais. Eu sei boas doutrinas, eu entendo boa teologia, só que minha prática é exatamente o oposto. E eu acho isso completamente normal. Esse é o problema. Isso é uma má consciência. Embora tenham boas doutrinas, já não tem mais consciência. Por isso que nós olhamos não para Himeneu ou Alexandre, nem mesmo para Timóteo, nem mesmo para Paulo, como se fosse nosso exemplo final. De fato, o Senhor Jesus é o exemplo perfeito dessa batalha. Aquele que tinha toda a doutrina e tinha toda a boa consciência. Ele sim combateu o bom combate sem jamais se desviar. Ele sim caminhou em verdade e em santidade, em doutrina e piedade. Cristo permaneceu fiel à vontade do Pai, fiel até a cruz. Lá ele venceu definitivamente o nosso pecado. Lá ele definitivamente venceu a morte que era nossa. Ele venceu o nosso maior inimigo, Satanás. E agora nós que estamos unidos a ele, fomos chamados a permanecer firmes. Não confiamos mais na nossa própria força. Não confiamos mais na nossa própria inteligência, no intelecto do homem. Não. Não confiamos nem nas nossas boas obras e na boa moral, na boa conduta. Confiamos naquele Cristo que conquistou a vitória por nós. Confiamos no Deus que se aproximou de nós para poder nos aproximar dele. Confiamos em Cristo, porque somente ele sim pode nos conceder discernimento sobre qual é a batalha que realmente importa. E eu te resumo. Guarde o Evangelho. Viva o Evangelho. Anuncie o Evangelho de Cristo. Até o dia que o nosso Rei voltar, continue combatendo o bom combate. Vale a pena lutar pelo Evangelho de Cristo. Deus te abençoe e uma boa semana.